Te ouvir falar ao meu coração é o que eu espero, Senhor. Ouvir a tua voz e saber a tua direção. O que tu tens para mim é o desejo do meu coração. Te obedecer, Senhor, é tudo que eu quero. Ouvir tua voz, das várias formas que falas comigo, Senhor, é o que eu desejo. Fala comigo, Senhor. Me deixa ouvir tua voz, me leva a te obedecer e entender o que tu tens para mim. Fala comigo, Senhor. Quero saber tua vontade, me ensina a te encontrar, a te escutar em todo tempo, Senhor. Aleluias, meu Deus maravilhoso. Ouvir a voz de Deus, escutar o que Deus tem para nós, ver, ouvir, sentir, ler aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você tem escutado hoje? E eu quero que você pense de escutar não somente com os seus ouvidos. Porque hoje, com as redes sociais, com os aplicativos de mensagem, a gente pouco escuta com os ouvidos. A gente escuta com os olhos. A gente escuta com os nossos sentimentos, com o coração. A gente pouco escuta com os ouvidos. Nós passamos muito mais tempo lendo notícias, postagens, mensagens, vendo fotos que nos trazem sentimento, nos trazem emoções, do que verdadeiramente escutando. E eu quero que você me responda, eu quero que você pense aí. E se você quiser interagir com a gente, pode colocar nos comentários aqui embaixo, se você quiser. O que você tem escutado ultimamente? Aonde que você está depositando a sua confiança? Aonde você está depositando a sua confiança mesmo de ler uma notícia, de acreditar, de saber que aquilo é verdade? No meio de tantas postagens falsas, no meio de tantas chamadas fake news, no meio de tanta mentira, até mesmo pregadores que pregam tantas mentiras hoje em dia, tantas coisas que estão fora da Bíblia, mas eles garantem que estão na Bíblia. E como hoje em dia as pessoas pouco leem a palavra de Deus, principalmente, elas aceitam qualquer coisa que são ditas a elas. Mas o que você tem escutado? O que é que tem preenchido o teu coração, o teu ouvido, como sendo verdade? Aonde você vai buscar informações que baseiam as suas decisões, que baseiam o seu dia a dia? Talvez nos telejornais das televisões abertas, dos canais abertos? Será que são confiáveis?
Ou em outros telejornais também da internet que estão mais preocupados com seus likes do que qualquer outra coisa. Estão preocupados com palavras como engajamento, como essas palavras que são normais hoje em dia nas mídias sociais. Seguidores e outras coisas mais. Mas hoje Deus nos chama a ouvir a sua voz. Hoje Deus nos chama a olhar para Ele e escutar aquilo que Ele está falando, porque Deus fala todo o tempo. Deus fala conosco em todo o tempo. Deus, Ele está constantemente nos dando orientações, direções, principalmente através do seu Espírito Santo, que foi nos dado justamente para isso, para ser o nosso advogado, para ser o nosso consolador, o nosso orientador, aquele que sempre anda por trás de nós, aquela voz que vem no seu ouvido dizendo: ops, vai por aí não, vem por aqui, o caminho é esse, não entra por aí não que você está pegando o caminho errado. Muitas vezes Deus fala conosco através de um sentimento de incômodo, vindo no seu espírito, na sua alma. Sabe aquele incômodo quando você vai pegar um trecho, um atalho? Quando você vai virar à direita, e o Espírito Santo fala: não vira aí não, vira à esquerda. Vai por aqui. Ah, mas eu vou dar uma volta maior e vai por aqui, escuta. E aí no dia seguinte você fica sabendo que justamente naquela rua onde você ia entrar, uma pessoa foi assaltada, ou talvez uma pessoa foi morta, ou talvez havia uma armadilha preparada ali, e você pensa, se é que você pensa, glória a Deus, tive um livramento. O Espírito Santo me avisou. Então Deus fala conosco de diversas formas. Deus fala conosco, como eu disse agora, através de um sentimento, uma impressão dentro do seu coração. Deus fala conosco através de visões, através de sonhos. Deus fala conosco principalmente através da sua palavra, através de um livro chamado Bíblia Sagrada, o qual nós deveríamos ter o costume de ler todos os dias. Todos os dias. Porque Deus fala conosco constantemente ali dentro. No livro de Marcos, no capítulo 9, no versículo 7, nós lemos assim: a seguir apareceu uma nuvem, os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: este é o meu filho amado, ouçam a ele. Jesus tinha acabado de ser batizado, Jesus tinha acabado de sair do Rio Jordão, quando ele foi batizado por João Batista. E aí uma nuvem veio sobre eles, e ali Deus falou com todos que estavam ali presentes, dizendo: ei, gente, esse aí é o meu filho que eu mandei aí, ó, para andar com vocês. Esse aí é o meu filho que eu mandei aí para cumprir um propósito. Escutem o que ele tem a dizer. Escute a mensagem que ele está falando. E Jesus saiu dali e depois de ser tentado por 40 dias e 40 noites no deserto, voltou e começou a falar sobre o reino de Deus. Começou a falar sobre a chegada do reino. Começou a falar sobre as regras e os princípios do reino de Deus. E poucas pessoas o escutaram. E é interessante que mesmo hoje em dia, depois de mais de 2000 anos, poucas pessoas escutam Jesus. Poucas pessoas escutam o que Jesus tem a dizer. Aliás, deixa eu me corrigir. Milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas escutam sim Jesus. Porque eu acho que hoje em dia,
com as tecnologias avançadas, com as redes sociais, com a internet chegando em todos os lugares possíveis e imagináveis. Eu acho difícil alguma pessoa ainda não ter escutado o nome de Jesus ou não ter escutado pelo menos alguma coisa a respeito de Jesus. Eu acho difícil, posso estar errado. Eu acho difícil que ainda existam pessoas que nunca sequer ouviram alguma coisa. Eu não digo que tenham a Bíblia toda, mas que não ouviram nada a respeito de Jesus. Mas o problema é você escutar. Outra coisa é você guardar aquilo que você escutou e ter aquilo como verdade. Assumir uma postura, uma posição sobre aquilo que está sendo dito, tomar uma posição sobre aquilo que está sendo colocado sobre a nossa vida. Ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida não é somente fazer uma oração bonita e chegar diante dos homens, diante de uma igreja lotada, levantar a sua mão e falar: eu aceito Jesus. Não. Ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é muito mais do que isso. É viver o que a palavra de Deus nos diz. É obedecer aquilo que os princípios de Deus falam para nós. É o que Jesus fala. Minha irmã, meus irmãos e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, Deus estava dando uma ordenança aqui em Marcos, no capítulo 9, versículo 7. Deus estava falando: olha, gente, esse aí que está sendo batizado, que foi batizado agora, é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Escutem ele. Em João, no capítulo 10, no versículo 27, a palavra de Deus, ela diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Olha só que interessante, Jesus, naquela época, era uma época de muitos pecuaristas, principalmente de ovelhas, pessoas que criavam ovelhas. E Jesus estava num lugar, numa localidade onde era a atividade econômica praticamente que principal da região. Os pastores de ovelha, os criadores de ovelha. E Jesus sempre falava: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por quê? Porque a ovelha é um animal que ela aprende a escutar a voz daquele que a alimenta. Ela aprende a reconhecer a voz daquele que a trata bem, que cuida dela, que tira os carrapatos, que sara suas feridas, que dá alimento. Então Jesus aqui está dizendo que as minhas ovelhas, ou seja, aquelas que me ouvem, que me escutam, que eu trato delas, que se achegam a mim, que se alimentam daquilo que eu dou a elas, que tomam água da minha fonte, essas ovelhas me escutam e elas me seguem. Qual as vozes você tem escutado ultimamente? Porque se você responder a essa pergunta, você vai conseguir identificar exatamente a quem você está seguindo. Porque nós seguimos aqueles que nós escutamos. Nós seguimos aquilo que está enchendo a nossa cabeça, o nosso coração, com informações. Aquilo que nós lemos e permitimos que entre no nosso coração, é isso que nós vamos seguir. Então eu pergunto para você uma segunda pergunta. Primeiro, quais as vozes você tem escutado ultimamente? Segundo, a quem você tem seguido ultimamente? Jesus nos chama para escutar a sua voz. Jesus nos chama para escutar aquilo que ele está falando o tempo todo. Deus nos chama para ter um relacionamento com ele e escutar o que ele tem para dizer para nós. E a partir do momento que nós fazemos isso, nós vamos começar a segui-lo. Por quê? Porque nós vamos reconhecer a voz
daquele que nos alimenta, daquele que nos abençoa, daquele que nos dá vida e vida em abundância. Nós vamos começar a reconhecer a voz daquele que nos criou, nos formou, desde o ventre da nossa mãe. Nós vamos reconhecer a voz daquele que escreveu todos os nossos dias. E nós vamos segui-lo. É isso que Deus está falando aqui, é isso que Jesus está dizendo aqui, quando ele fala que as ovelhas ouvem a voz dele, que Jesus conhece as suas ovelhas e que as suas ovelhas o seguem. Meu irmão, minha irmã, não se engane, Jesus conhece você no profundo da sua alma. Jesus sabe qual é a intenção do seu coração. Sabe, externamente você pode ter uma máscara de crente, externamente você pode ter uma máscara de extremamente espiritual, mas Jesus sabe o verdadeiro motivo do teu coração. Jesus sabe o verdadeiro motivo do meu coração. Jesus me conhece profundamente. Não adianta eu tentar enganar Jesus, não adianta eu tentar enganar o Espírito Santo de Deus e mostrar para ele que eu sou mais espiritual do que aquilo que eu realmente sou. Não, não, esquece isso. Você não vai conseguir isso de forma alguma. Porque Jesus conhece o profundo da tua alma. Jesus sabe aquilo que você tem feito, Jesus sabe aquilo que você busca, Jesus sabe qual é a intenção de você até fazer a obra de Deus. E como diz a sua palavra, quando os discípulos foram dizer para ele: olha, mestre, ali tem algumas pessoas que estão pregando a tua palavra, estão até curando, estão expulsando demônios em teu nome, mas eles não te seguem. O senhor quer que a gente faça eles pararem? O que Jesus falou? Não, faz eles pararem não, deixa eles. Porque aqueles que não ajunta comigo espalha, mas quem comigo ajunta, está comigo. Deixa eles quietinho ali. No dia do juízo final, quando eu separar o joio do trigo, se eles forem só joio, eles vão ser queimados, não se preocupa não. Não se preocupe em proibir pessoas que estão supostamente fazendo a obra de Deus. Lá na frente, quando o joio for separado do trigo, se a obra dele não for de Deus, você pode ter certeza que ele será queimado. Mas o mais importante disso é que mesmo esses que estão fazendo a obra de Deus de forma errada, ou com outros tipos de atitude, com outros tipos de pensamento, você pode ter certeza que os frutos dessa obra, eles vão permanecer, se eles forem de Cristo. É isso que Jesus está fazendo. Deixa eles fazerem a obra. Porque os frutos deles vão permanecer. Talvez eles não permaneçam, mas os frutos permanecerão. Quando nós vemos a palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 2, no versículo 5, nós vemos assim: sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Entenda você. Entenda você. Eu quero que você preste bem atenção aqui nesse versículo. A mãe de Jesus, eles estão num casamento em Caná da Galileia. Durante o casamento, o vinho acaba, e naquela época, se acabar o vinho e a festa não tiver terminado ainda, era uma vergonha para quem estava oferecendo a festa. E aqueles noivos ali, era um casamento, provavelmente eram parentes, eram pessoas ali ligadas à família de Jesus, e a mãe dele chega para ele e fala: meu filho, o vinho acabou. E ele olha para ela e fala: mulher, o que eu tenho contigo? Meu tempo ainda não chegou. Se o vinho acabou, o problema é deles. Mas a mãe dele vira para os serviçais e fala: façam tudo o que ele manda. Entenda uma coisa,
Não é ela que manda. Não é ela. A ordem não vem por meio dela. A ordem não chega por meio dela. Mas ela diz para as pessoas: façam tudo o que ele manda. Não escutem a mim, escutem a ele. Ele manda, vocês fazem. Vocês obedecem o que ele manda. Não se preocupe com o que eu estou falando. Escutem a voz dele, escute o que ele está falando. E aí Jesus vai, manda que eles encham as talhas, grandes vasos, com grande quantidade de água, e eles enchem, se não me engano, cerca de 6 talhas. Enchem de água. E aí Jesus chega e manda o serviçal que encheu aqueles vasos com água levar um copo daquela água para o chefe do cerimonial, para o chefe da empresa que estava dando a festa. E aí, quando esse serviçal chega lá, entrega o copo para o chefe prova o copo, é vinho. E é o melhor vinho. Quando nós nos colocamos na posição de escutar aquilo que Deus está falando, nós vamos ter sempre o melhor na nossa vida. Nós vamos ter sempre a melhor escolha. Nós vamos tomar sempre a melhor decisão. Por quê? Porque nós estamos escutando a voz do Mestre. Nós estamos obedecendo o que o Mestre mandou a gente fazer e por isso nós vamos ter o melhor. Jesus, ele nos fala: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Se vocês me obedecer, vocês vão ter vida em abundância. Vocês vão comer o melhor dessa terra. Vocês vão estar no melhor lugar, porque vocês estarão comigo. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem para nós. Em Hebreus, no capítulo 3, versículos 7 e 8, nós vemos assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Não sejam rebeldes, ouçam a voz de Deus, ouçam o que Deus tem para falar. Em Jeremias, no capítulo 7, versículo 23, nós vemos assim: dai-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês ainda andarão em todo o caminho que eu ordenar, para que tudo vá bem a vocês. Me obedeçam. Para obedecer, nós temos que ouvir a voz de Deus. Mas eu quero terminar dizendo a vocês como que Deus fala. Sabe, a gente vê tanta gente pregando sobre ouvir a voz de Deus. Mas como que Deus fala com a gente? Será que Deus chega lá do alto e começa a trovejar, começa a brilhar relâmpagos sobrenaturais sobre a nossa vida, e de lá vem a voz: meu filho, me ouça, eu sou Deus e falo contigo. Isso pode acontecer? Pode, mas é extremamente incomum. Mas Deus fala com você através de visões. As visões da mente ocorrem quando o Senhor projeta imagens e fotos da tela de Deus na nossa imaginação. Na maioria das vezes é assim que o Espírito Santo fala conosco. As visões geralmente aparecem como símbolos que precisam ser interpretados. E nós precisamos orar a Deus e falar: Senhor, o que o Senhor quer dizer comigo com essa visão? Deus, às vezes, lhe dá visões. E você precisa saber interpretar as visões que Deus lhe dá. Outra coisa, Deus pode falar com você como uma voz mansa. Aquela voz que vem no seu espírito e você fica procurando de um lado para outro, sem saber quem foi que falou com você. Já aconteceu com você? De você escutar alguma coisa e você não tem ninguém ao seu redor e você pensar: poxa, eu estou ficando doido. Não, é Deus falando com você. Deus pode falar com você através de anjos.
O anjo não chegou até Maria e não falou para ela que ela seria a mãe de Jesus, que ela ficaria grávida? Depois o anjo não chegou até José e disse para ele: José, não deixa Maria não, porque o que está nela vem do Espírito Santo. Então, Deus pode mandar anjos falar com você. Veio um anjo, falou com Daniel. Daniel começou a orar. Há 21 dias Daniel vinha orando. E o anjo veio e disse: Daniel, nós te escutamos no primeiro dia que você estava orando, mas eu fui impedido de te trazer a resposta. Então, Deus fala conosco através de anjos. Deus fala conosco através da sua própria criação. Quando você olha na natureza, que você vê as aves, que você vê a perfeição das coisas que Deus faz, Deus fala conosco através da sua própria criação, através das ondas do mar, através do rio que simboliza a provisão na tua vida. Deus usa a natureza para fazer coisas que, na verdade, são atos proféticos. Deus, ele usa a sua própria natureza para falar conosco. E a gente precisa escutar a voz de Deus. Deus fala conosco principalmente através das suas escrituras, através da Bíblia, através da palavra de Deus que nos chega, através de Jesus, que é a palavra viva. Através da Bíblia, orando, às vezes salta para nós um versículo que nós estamos meditando nesse versículo, a gente já leu tantas vezes. E chega um dia que você lê que você está precisando de uma palavra e aquele versículo fala diretamente ao teu coração. Sabe, as palavras de Deus ganham vida conforme nós vamos refletindo sobre ela. E de repente, a gente tem aquela clareza, aquela revelação, aquele conforto que vem por aquela palavra que nós estamos lendo. Deus fala conosco através de impressões, lembra? Aquela vozinha lá dentro, aquele sentimento que diz assim: poxa, eu não vou pegar essa decisão aqui não, essa decisão está me incomodando, eu vou tomar aquela decisão onde eu sinto paz. Deus fala conosco através desse sentimento, essa impressão no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Deus fala conosco através de circunstâncias. Coisas que acontecem no nosso dia a dia e que vão nos trazendo resposta daquilo que nós temos que tomar a decisão. Deus fala conosco através de acontecimentos espirituais. Sabe, são incidentes sobrenaturais que se relacionam com eventos naturais e a gente vem observando que aquilo tem a ver com a decisão que nós precisamos tomar. Então nós precisamos conhecer essas formas que Deus age conosco, que Deus fala conosco, essas formas simples. Às vezes não são formas miraculosas, são formas simples, aonde Deus está falando conosco. Sabe, que essa palavra venha nos trazer um ensinamento, um discernimento de que como Deus quer falar conosco, como Deus chega até nós trazendo a sua voz, o seu ensinamento, o seu direcionamento para a nossa vida, em nome de Jesus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder, assine o nosso canal. Se você puder também, seja um missionário do Senhor, pegando o link dessa palavra e enviando para todas as suas redes sociais. Enviando para os seus contatos, nos seus aplicativos de conversa. Seja uma pessoa que transmite, que prega, propaga a palavra de Deus. Nos ajude a levar essa palavra muito mais longe, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família. Que você seja uma pessoa, um arauto de Deus, para falar a voz de Deus e as pessoas ouvirem aquilo que Deus quer falar com elas,
em nome de Jesus. Seja você uma bênção, aonde quer que você esteja. Fale a palavra de Deus, em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.